Aqui tem uma notícia, um breaking news importantíssimo, urgente. Acaba de chegar a informação, o chanceler de Israel, que está promovendo um genocídio, está promovendo, aliás, uma ação pior do que a dos nazistas, segundo os rabinos de Israel, acaba de declarar o Lula persona non grata em Israel. O ex-chanceler e assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, classificou como absurda a decisão de Israel, que considerou o presidente Lula como persona non grata devido à fala em que ele comparou a escalada dos ataques israelenses contra os palestinos em Gaza ao Holocausto nazista. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio, de que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A jornalista Andréa Sadi, do G1, Celso Amorim, afirmou: "Isso é coisa absurda. Só aumenta o isolamento de Israel. Lula é procurado no mundo inteiro. E no momento, quem é persona non grata é Israel. O governo brasileiro está considerando a possibilidade de convocar o embaixador de Israel em Brasília, Daniel Zonshine, para prestar esclarecimentos sobre as recentes medidas adotadas por Israel em relação ao presidente Lula após a declaração de persona non grata feita pelo gabinete de Netanyahu. A Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, classificou o status de persona non grata como uma honra para Lula. O ministro de Relações Exteriores de Israel afirmou que Lula é persona non grata na ocupação colonial que se autodenomina país. Uma honraria para a biografia de Lula. Inadmissível e patética a cena tentando constranger o embaixador brasileiro publicamente. Romper laços, já, afirmou a entidade em sua conta no X, o antigo Twitter. Eu sei que é inaceitável uma medida política dessa natureza de declarar o Lula persona non grata. Por quê? Ele está cumprindo o seu dever de homem público, coerente com a sua história política, e ele está defendendo o povo oprimido no mundo. Hoje, o povo oprimido por Israel, que não precisamos nem, eu não gosto nem de lembrar, mas quem quiser lembrar, lembra, as referências históricas são reais, é uma opressão equivalente, comparável àquela que o povo judeu sofreu durante a Segunda Guerra ou não, queiramos ou não. Então, Lula cumpre a sua obrigação. Uma ameaça desse tipo apenas rebaixa ainda mais os compromissos de qualquer governo democrático do planeta. Ameaçar um presidente que está defendendo os direitos de um povo oprimido, gente, isso não existe. O Lula cumpre a sua obrigação e é coerente com a sua história e com a história dos melhores estadistas do planeta. São aqueles que ousam defender os mais fracos, ousam defender os oprimidos. E hoje, gente, se alguém quiser assim, negar essa condição ao povo palestino, se alguém quiser esconder, olha, não tem solução, viu? Não tem solução mesmo. Não sei nem o que fazer com essa pessoa, ou com esse grupo, porque é um grupo assim, realmente condenado pela história, que optou pela mentira, que optou pela falta de qualquer compromisso com a dignidade humana, ou de algum interesse próprio que não quer confessar. Não é uma relação surpreendente a partir de Netanyahu, ele é um crápula. Netanyahu trata de defender seus crimes de lesa humanidade contra o povo palestino através da mesma cobertura, do mesmo álibi que o regime sionista sempre utilizou, que é o álibi do Holocausto, que é o álibi do antissemitismo. É uma operação diversionista por parte de Netanyahu. Netanyahu quer manter o massacre contra o povo palestino. Netanyahu deseja que o regime sionista ocupe toda a Palestina. Netanyahu não aceita a criação do Estado palestino e, evidentemente, Netanyahu tenta desviar as atenções sobre as práticas genocidárias na faixa de Gaza. E ele, ao invés de responder às denúncias concretas do presidente Lula, que também são as denúncias da África do Sul e da Corte Internacional de Justiça, ele tenta colocar a discussão a respeito do Holocausto, como se o presidente Lula tivesse, de alguma maneira, ofendido a memória judaica sobre o Holocausto, quando o que o presidente Lula fez foi exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Ele defendeu a memória do Holocausto, ele defendeu a história do massacre e do sofrimento dos judeus, dizendo claramente que ela não pode ser usada para o genocídio contra o povo palestino, que ela não pode servir de álibi contra o povo palestino, e que não é possível que o regime sionista faça o que está fazendo em nome do povo judeu, depois do sofrimento que o povo judeu passou nas mãos do nazismo. Então, Netanyahu faz uma operação diversionista que é esperada.